Não, eu não tenho nada contra, eu tenho amigo gay também, assim, eu respeito. Mas assim, Sodoma e Gomorra tem um gay ou um homossexual. Às vezes tem um gay homossexual que fala assim, eu posso estar fazendo coisa errada, mas tô tentando parar e não consigo. Então eu tô continuando fazendo, mas eu tô tentando parar. Aí tem um que só porque é gay xinga Deus. A diferença é que o gay xinga Deus e tem um que fala assim, não, eu tô errado, vou ficar quietinho no meu canto. Eu acredito que a Terra tem vários anos. Mais do que Deus falou. Gente, O cara entendeu? botou. A Terra tem pelo menos 2 anos. Olha aí, hein, ó. Ô, Herli, mais 2 meses tu vai voltar aqui ateu, tenho certeza, cara. Tá chegando Não, lá. mas é isso. Tá, o Ateus tá batendo no teu coração agora, cara. Eu tô sentindo forte aqui a presença de Ateus. Eu quero pedir desculpa ao pessoal que tava esperando, mas é que nós temos aqui o retorno. O retorno de alguém que fez história no Pergunte ao Ateu. Vocês estão prontos? Eu não sei se vocês sabem quem é, mas vocês estão prontos? Vocês estão prontos? Pronto. Boa noite, Herli! Oi, gente, saudade. Quanto tempo? Não aparecia mais no chat? Tava desaparecido? Tua mãe te proibiu de usar o celular, é isso? Gente, saudade de vocês, hein? Olha o tanto de ateu na. Eita, bicho, encheu de ateu no comentário. Tu vê, Meu né? Deus do céu, você tá fazendo uma equipe de ateu? Eu tô evangelizando, né? Tá amarrado. Cadê Deus? Não Me tem vem. Deus. Não, eu vi você conversando com o rapaz ali, coitado do rapaz, bicho. Não, ele é legal, o moço, né? Mas eu vi lá você falando criança, de não sei o que Deus. Você já virou evangélico já? Não, eu já fui evangélico antes. Ixi. Nossa, já converteu, eu tenho Herli, fé, pô. vamos começar por onde tu quer começar? O que tu quer começar? Tu quer começar falando sobre o quê? Não, eu vi você falando de criança ali, como Deus é mal demais. Isso. E o Sodoma e Gomorra saiu espedaçando todo mundo. Aí. Não, mas. Aí eu vi o rapaz ali que não conseguiu responder. Aí eu falei, eu vou entrar. Ó, no meu Vai. entendimento. No Hum, meu entendimento. É hum. porque você pega um trechinho. Eu vi você pegar um trechinho. E você acabou num. Cortando os pedaços, bicho. Cortei uns As pedaços? crianças, as crianças, Deus, elas são puras, entendeu? E Tá, e por mesmo que que elas Deus sendo permitiu? puras, Por que que Deus permitiu que os soldados israelitas pegassem as virgens e casassem com elas? As mas vamos meninas, falar de crianças, criança. crianças virgens. Não, 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 crianças virgens não. Sim, aham. A própria, as crianças virgens, nem Assim, isso pode ser. o que que tu conhece como criança? O que que até quando tu reconhece como criança? É porque é o seguinte, ó, eu vou falar um negócio. A consciência é uma coisa. Quando uma jovem tem consciência, ela deixa de ser criança pelos seus atos. Mas naquela época, criança é diferente de jovens. As Hum, jovens, por ser virgem nas tribos, ela é considerada uma pessoa que não traiu e pura naquelas hum, tribos. Mas só que Deus não tem nada a ver. Um exemplo, era a doutrina da tribo. Entendeu? Era da tribo. Você vê que Deus ama tanta mulher, porque a própria prostituta ia ser apredejada, e Deus falou para não apredejar. Não, O mas nós estamos próprio falando, Jesus tu Cristo. tá indo pro Novo Testamento um texto Não, que nem tá na não, Bíblia original. então. Mas tu tá vendo que Não. isso não tá no texto original. Jesus não falou isso no texto original. Isso aí é uma coisa que foi Então, adicionada mas, depois. mas se 300 Deus. anos depois. Jesus não falou Então, mas isso. você. Mas só que você pegou e cortou a Bíblia, então. Não, eu não cortei. É tu que tá pegando fora de contexto. Eu tô Não é literalmente te fora de lendo contexto, não. números. A Bíblia é Eu um literalmente contexto te li geral. números. Números É porque 31. Ela fala ali. O que que ela fala? Ela fala que se vocês acharem meninas virgens, peguem elas pra servirem a vós.
Em Deuteronômio explica, se tu quer casar com alguma prisioneira de guerra, tu tem que fazer aquele ritual ali, Então, cortar o cabelo dela, cortar as unhas, botar uma roupa, um saco de batata, vamos dizer assim, e aí depois tu pode casar com ela, mesmo que um mês depois, ou seja, se ela tiver 12 anos e ela tiver 12 anos e um mês, aí tu já vai poder casar com ela e vai poder engravidar ela, ou não engravidar ela, se tu não gostar dela, usar ela e não gostar, tu pode devolver. Então, nessa época, nessa tribo, que nem hoje na África, uma menina de 8 anos é trocada por vacas e o povo casa lá. Onde na África? Então, Onde na África? Tu sabe que hoje a na África não é um África. país, né? A África não é um Eu país. sei, né? Então é tipo Qual assim, é o é a tribo país? dele. Qual Isso, é uma país? tribo. Não, a África, não precisa ser país. É a Não, a tribo África não é um deles. país, a África é um Eu continente. sei, eu sei, mas na Então, tribo. Não, não, tranquilo, mas na tribo da África, não tô falando de qual país, na tribo tribo? da África. Na tribo, pera aí, eu vou falar. Na tribo da África, eles falam que algumas meninas podem casar e a mãe Não posse existe troca tribo por da vaca. África. Eu quero saber qual E tribo. Que tribo eu faz vou, isso? eu vou puxar aqui, mas aí nessas tribos da Bíblia que você está dizendo, e não é que rapava o cabelo da mulher no zero, é que marcava elas como virgem. Não é que zerava o cabelo da mulher e Não, judiava não, dele. não, 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 A não. consciência sua tá como rapasse, deserasse e humilhasse. Mas os próprios Sim. homens casavam com esse próprios homens que casavam com essas virgens eram homens, não era tipo um homem maus que abusavam delas. É um homem que estava sujeito a casar pela primeira vez com a virgem. Não é, Então assim, se o cara for bom, ele pode casar com uma menina de 12 anos, é isso que tá dizendo. não, não, de jeito nenhum. É que naquela época é aquela época. Mas por que então nos Estados Unidos eles aprovaram agora o casamento de 12 anos desde que com 12 anos para as crianças, para as meninas, desde que os Então, pais aprovem? Os isso, evangélicos dos Estados Unidos, é. Não é uma isso. tribo na África. Então, mas tem vários países que tem até menos. Outro exemplo, Tá, eu vou te dar um exemplo. mas tu considera isso certo, uma menina de 12 Ah, eu anos? não, eu não considero. Eu E não considero. por que que tu coloca, tu acha que é ruim a África, mas nos Estados Unidos tu não reclama? Não, eu reclamo também. Eu acho que tem que ter estudo, que a mulher Porque foram estudar, sabe? Não evangélicos tem que que sair aprovaram lá nos Estados casamento. Unidos esse Eu casamento. acho errado mesmo sendo evangélico. Eu acho errado. Eu acho que a menina de 12 anos, 13, que for, eu acho que tem que saber estudar, sabe? É a minha ideia. Mas naquela época, na antiga, pra você dar um selinho numa menina, você tinha que pedir pro pai e dava confusão que era escondido, era por cartinha, naquela época do sítio da sua avó. E se sua avó você desse um selinho numa menina, sua avó pegava o rodo e tome. Era naquela Minha época avó, antiga. eu não sei, minha avó casou com 13, 14 anos, então eu acho que ela não teve tempo de fazer isso. Então. e- Mas e se você tava falando sobre Domingo Morro, que Deus é mau? É doido. Hum. Gente, e ó, vou te dar outro exemplo. As crianças. Tu sabe que é um pouco meio bizarro, eu acho meio bizarro, tá? Que os cristãos digam que o pecado de Sodoma e Gomorra foi o fato a homossexualidade, vamos dizer assim, né? A homossexualidade teria sido, os crentes costumam dizer que é o pecado de Sodoma e Gomorra. Mas a gente tem que lembrar de alguns pontos, né? Os anjos não têm sexo. Então eles não eram homens ou mulheres, eles eram anjos. Então Hum, não estava se cometendo um pecado de homossexualidade. O outro ponto que as pessoas esquecem é que o pecado ali não era o fato deles quererem fazer sexo com outros homens. O pecado que estava sendo cometido ali era eles quererem forçar isso em outras pessoas. Esse é o pecado de Sodoma e Gomorra. A violência. E por é. algum motivo, os cristãos dizem que não é o problema da violência, e sim o problema de que eram homens com homens. Então, não é um exemplo. Não é que era homem com homem. Era todo tipo de pecado. Um exemplo. É Mas porque por que só dizem que é homossexualidade o problema ali? o cristão tá errado nessa parte. Porque eu vou falar a verdade. Homem com homem, tá desde a época antiga até hoje tem. É Ó, o pecado, Herli, a mas. primeira vez que o Herli entrou aqui, o Herli foi transfóbico e agora o Herli está começando a mudar de ideia, gente. Então, Estamos eu não entrando, sou transfóbico, não, estamos sou. tocando o coração do Herli agora, galera. Vocês É estão vendo uma doido, pô. Eu conversão tenho ao amigo. vivo, hein? Poxa, e esses dias eu passei aqui na rua, um gay, né, que fala, não sei. O cara passou assim, veio reto, veio reto, veio reto.
de bicicleta, aí foi chegando perto de mim, eu falei, que oxe, é doido. Aí fez assim pra mim, eu falei, oxe, é doido. Eu falei, meu Deus, eu passo e virei assim, mano, falta de respeito. Mas vamos lá, gente, ó, é o Ele só te seguinte, mandou um beijinho, nada demais. Repete, manda um não, beijo de oxe, é volta. doido. Não, opa, virei assim. É, Mas, dá um ó, beijinho gente, eu vou nele, falar a já é. verdade. Não, eu não tenho nada contra, eu tenho amigo gay também, assim, eu respeito. Mas assim, Sodoma e Gomorra, os cristãos, a maioria estão errados também, tem que entender. Porque não era falar, ah, o homossexual foi isso, Sodoma e Gomorra. Não. É que Deus viu que naquele tempo tava excesso de pecado. Não era só homossexual, era todo tipo. Entendeu? Isso Era é verdade. traição, era não honrava o casamento, era roubo. Aí que o cristão vem. Não, é que você tava fazendo isso. Não, Mas não, não. e por Era que que excesso. Deus... Mas o meu ponto dessa do Sodoma e Gomorra é por que que Deus não deu oportunidade pra eles se arrependerem como ele deu pra Nínive? Não, foi muitos anos de Sodoma e Gomorra. Então Mas o por que que povo Deus não deu ali. oportunidade? Nínive também era muitos anos. Eu acho que o coração da pessoa, o arrependimento, porque você vê o dilúvio, Tá, o mas é que assim, ó, dilúvio. só lembra a história de Nínive e Jonas, tá? Jonas foi até Nínive, Jonas pregou a Nínive e disse, ó galera, Deus vai tocar o fogo em vocês aqui, lamento dizer, vocês estão fazendo merda, Deus vai matar vocês. Nínive se arrependeu, mudou de ideia, Deus propôs eles. Só que em Sodoma e Gomorra, Deus não mandou um profeta pra ir lá. Ninguém foi avisar eles que eles iam ser destruídos. Ele simplesmente disse assim, ó, sai daí que eu vou tocar fogo. É porque tem diferença. Um exemplo, lá em Sodoma e Gomorra era blasfêmia demais. Então, tipo, um Mas exemplo, Nínive também era. você tem um limite, um exemplo. Eu posso. Tem pessoa. Um exemplo, que nem um gay. Tem um gay ou um homossexual. Às vezes tem um gay homossexual que fala assim: ah, eu posso estar fazendo coisa errada, mas estou tentando parar e não consigo. Então eu tô continuando fazendo, mas eu tô tentando parar. Aí tem um que só porque é gay xinga Deus. A diferença é que o gay xinga Deus e tem um que fala assim: não, eu tô errado, vou ficar quietinho no meu canto. Esse tem a misericórdia. O outro não, só porque é gay, já xinga, já rasga a Bíblia, já mete fogo. Esse é os de Sodoma e Gomorra, né? É assim, entre aspas, né? Agora, o humilde, que Deus fala que é honesto, é aquela pessoa que tá no pecado, reconhece, mas não consegue sair do dia pro outro. Não é uma magia. Entendeu? Ó, Essa Nínive é a era grande em diferença. pecado. Nínive foi uma cidade marcada pela malícia, pela corrupção moral e pela violência. Os ninivitas eram sanguinários e cruéis. Eles despedaçavam suas vítimas sem qualquer piedade. Então, um exemplo. Nínive, ela teve algo que Sodoma e Gomorra não teve. O coração. Se Mas é você que for aí que ver. tá. Eles mandaram um profeta lá. Naú. Naú. Não, foi. Não foi Jonas? Eles mandaram Jonas lá. Lembra que Jonas ficou dentro da barriga do peixe 3 dias e aí ele chegou lá e sentou o cacete neles e eles voltaram e eles pediram perdão? É Pois é. isso. Então, mas, Isso é o mas aí que tá. Por coração. que Deus não mandou um profeta pra Sodoma e Gomorra, então? Por que ele faz com um e não. Por que ele tem privilégio? Ele tem algumas cidades que são privilegiadas e outras não? É porque o coração. Não, é porque o coração da pessoa endureceu. Então a pessoa, como fica dura de coração, já sabe. Deus sabe que aquela pessoa não quer se arrepender mesmo. Ela empedrou, entendeu? Você- Tá, mas ele não. É, Ele nem tentou. Por que ele nem tentou? não, imagina. É tipo assim: existe aquela pessoa que tem misericórdia e existe aquela pessoa que fica blasfemando e não para. E tipo, ah, eu vou xingar, tô nem aí. Vou, entendeu? Tipo eu, né? tipo Aí eu. na hora, aí, aí na hora que cai a bomba, aí você vai correr e não tem como. Aí na hora que cai a bomba pro outro que tá se arrependido, ele pode ter ser salvo. Mas é porque Eu Deus só foi lá e tentou salvar eles. Por que ele não tentou salvar Sodoma e Gomorra também? É uma pergunta simples. Não, mas ele. Não, nessa parte aí mesmo não tá escrito. Mas o tanto de Tá? tempo que esse pessoal teve arrependimento lá. Eles, na hora de ser destruído, já não tem como mais correr atrás. Mas ele não deu oportunidade pra eles. Deu ao tanto de tempo. Não, mas ele não mandou nenhum profeta. Por que ele não mandou um profeta que nem Jonas lá? Lá era.
Porque o pessoal tava já com o coração endurecido. Ah, mas sei lá, ele É podia que ter nem mandado no profeta agora, pelo é que nem um menos. agora, é que nem um agora. É que nem o dilúvio. Você usa tanto o dilúvio, mas você não fala que o dilúvio teve mais de 100 anos. O pessoal, Noé entrou com os animais bonitinhos lá no naviozão lá no barco lá. Mas o que que os outros animais Aí, tinham fizeram de errado pra morrer também? ó o exemplo, vou te dar um exemplo. Imagina eu e você lá no dilúvio, eu e você pescando. Aí Tá. de repente nós começa a ver o boi e a vaca entrando certinho dentro de um barcão de madeira. Aí de repente a gente vê girafa, a gente vê galinha em galo, um exemplo. Aí nós falamos assim, ó, tá estranho esse negócio aqui. Entendeu? Imagina aquela fila, aquela fila. A gente ia achar estranho? Imagina, eu e você, nós a gente ia achar estranho. E, ou não, você pode até dar risada, você pode até dar risada. O povo viu entrando os animais e Deus esperou 7 dias. E ainda o povo não se arrependeu. Deus esperou. E o povo não se arrependeu. O E povo que, não se arrependeu. Aí depois teve o dilúvio. Pode ver quanto tempo o dilúvio não teve. mas o problema é que é o seguinte, tu entende que Deus matou crianças e animais inocentes que não tinham culpa nenhuma daquilo que estava acontecendo? Não, Sim. mas ele não matou animais, a fêmea e o macho. Ele deixou um casal e começou a entrar. Sim, mas por que ele matou os outros? Por que ele matou os outros animais que nunca fizeram nada pra Deus? Porque Deus sabia. Não, ele não matou os animais. É apenas Claro por que ele que matou. matar os animais? Claro que sim. É óbvio que ele matou os animais. Ele literalmente encheu o mundo de água, matou todos os animais que tinham na Terra. Então, mas isso não tem nada a ver assim. Tinha um koala na Austrália. O koala na Austrália tava lá todo feliz comendo a florzinha dele, coisa mais linda, assim, ó. Isso Veio, não só viu aquela. compara. Ele olhou aquela onda e disse assim, ó, puta que pariu, aquele meu primo que pegou uma canoa e foi lá pra Noé. Ele se deu bem, eu vou me fuder aqui agora. Ó, mas pra você ver. Isso não faz Deus mal. Só porque morreu o resto dos animais e zerou lá, tipo, porque Deus queria zerar, né? Ele falou assim, não, vou zerar o negócio, tá feio demais. E isso não comprova que Deus é mau. Não Claro que comprova. comprova. Não Porque eles são comprova. Porque inocentes. Eles são seres inocentes. ele separou o macho e a fêmea pra procriar mais. Hoje você não come carne de vaca? Graças a Deus, porque tava no dilúvio lá e chegou até aqui hoje. Tu acredita no dilúvio, Hurley? Eu acredito, mano. Eu acredito não questão de. Eu acredito na questão, tipo assim, de purificação da terra. Tá, mas tu acredita que foi Entendeu? um dilúvio global? Acredito. Como é que Acredito. tu explica Só que. como é que tu explica o koala e o canguru na Austrália? Porque, por exemplo, assim, ó, Noé tava lá no seu barquinho, papapá, com os animais e tal, daí ele desce lá, cai lá no Monte Ararat, supostamente, e aí desce todos os animais, e aí agora tá, e como é que só o koala e o canguru chegaram na Austrália? Não, daí é engraçado, mano. Não, mas daí é normal. Gente, Como? esses dias teve uma naja, uma cobra naja no Brasil. O Tá, cara mas tava isso aí deportando provavelmente veio lá no. contrabandeado. Sim, mas ele foi contrabandeado. Eu quero saber como é que o casal de koala e o casal de canguru foram parar na Austrália sem se reproduzir no meio do caminho e deixar outros animais como eles ao longo dos continentes que eles passaram. Como que a naja chegou no Brasil? Os caras estavam deportando a naja Contrabandeada dentro de de um pacote de avião. arroz. Contrabandeada de avião, mas não tinha avião naquela época. Como Oxe, é que o e aqui não tinha canguru. canoa? Mas como é que foi? Os dois entraram numa canoa e foram remando até a Não, os Austrália? caras pegavam filhotinho, rapaz, punhava Que dentro de carro e cara! saía fora. Que Não tem, cara! a Bíblia não vai falar detalhes, mas a maioria tinha contrabando de animais Mas até e, hoje. mas, mas e como é que não tem nenhum canguru lá no Oriente Médio? Ah, isso daí é difícil explicar, né?
Mas Não, só é que fácil de explicar, só que pela história do dilúvio não faz sentido nenhum. Pela Bíblia não vai ter detalhe. Um cara pegou um Sim, a Bíblia, canguru, porque a pôs Bíblia lá não dentro faz de uma sentido. caixa. Porque a Não, Bíblia não faz não. sentido. A Bíblia não vai falar, tipo assim, um rapaz pegou um canguru e colocou dentro de uma bolsa e saiu isso e isso. É Não, não porque eles vai não sabiam que ter. existia o canguru, porque eles não sabiam que existia um canguru. Não entendeu? Lógico que existia. Às vezes Não, pode eles ser não sabiam evolução, que mas existia. existia. Não, com certeza foi evolução, porque eles são espécies endêmicas. Só que o dilúvio teria matado todos eles, então não teria como o casal de canguru e o casal de koala chegar aqui na Austrália de novo. Então, mas daí não tem nada, não tem muito a ver, não. Não tem como falar que a Bíblia não existe por causa disso. E daí é Não, eu tô dizendo que é tudo mentira o que tá escrito ali no Antigo Testamento. É tudo mitologia. não, não é mentira, não, gente, é doido. Eu acredito, Não, é eu mentira. sou, assim, eu acredito na arca. Eu acredito sim. Por quê? Porque tem um objetivo, purificação da terra. E isso vai ser Tu acredita que matou cobrado. tudo, tu acredita que matou tudo que tinha ali. Isso. Mas eu Tu acredito acredita que que, tu Deus. acredita que foi há 5 mil anos atrás? Eu acredito. Eu acredito que a Terra tem vários anos, vários anos. Mais do que Deus falou. Mas só que Quantos? Deus deu o start na Dos Terra. Por- 274 bilhões de anos, que nem o Paulo falou antes? eu posso até acreditar que a ciência fala que tem não sei quantos anos. Então, eu posso até acreditar. Mas na hora que Deus fala assim, haja vida ali, é diferente. O cara Entendeu? botou. A Terra tem pelo menos 2 anos. Me pegou muito Você desprevenido. acredita? A Terra tem pelo menos 2 anos. É porque é o Tá, não. seguinte. Deus fala assim que Dois, é que haja dois, vida. dois é vários, né? Porque é mais que um já é vários, daí tá É tipo certo. assim, ó, haja vida. Ah, Deus fala assim, haja vida. Um exemplo, tem planeta que é o mesmo tempo da Terra. Aham. Tem vários planetas aí que tem o mesmo tempo que a Terra. Não tem homem lá. Vai lá Olha na aí. Lua pra lá. Não vai ter. Não É tem, não verdade. tem. Se E aí daí foi pra você lua pra é lá, o fica mesmo difícil. tempo, é a mesma coisa. Aí que o cientista vai falar, ai, tá faltando isso, tá faltando aquilo, tá faltando isso, tá faltando. Não, enquanto Deus não falar que haja vida, acabou. Entendeu? Tá, mas vamos voltar pro dilúvio, tá? Porque essa é a primeira incoerência, tá? Espécies endêmicas. Então, por Não, exemplo. os outros, a Lua é planeta, tu fala assim, não, ele é a forma de um planeta. Entendeu? Entendi. Mas assim, ó, vamos continuar então. Tem um outro ponto, tá? Por exemplo, como é que a preguiça chegou no Brasil, tá? Porque tu tem que entender o seguinte, a preguiça, pra ela ter chegado no Brasil, vamos supor, vou te dar o benefício da 10 dúvida mil de que anos. o planeta estava na Pangeia, tá? É, tem isso também, né? Tem esse ponto também. Mas ela teria que atravessar todo o Oriente Médio, as montanhas e o deserto do Saara pra chegar no Brasil, tá? Isso antes do continente rachar, supostamente, que ele estava colado na África, né? Ele teria que rachar e sair correndo em direção à América. Então, como a preguiça saiu da Arca de Noé e foi parar só no Brasil? Tá. Então, por isso eu falo pra você. Por isso eu tô falando aqui. Isso não desmascara a Sim, Arca de Noé. desmascara. Não Desmascara. desmascara de jeito nenhum. Isso daí é conceito. Desmascara! Não tem como, porque isso é conceito de ateu querendo provar que a arca não existe. Não Não é tem um como. conceito, é uma Você realidade. pegar um Existem animal que espécies. Existem espécies endêmicas em algumas partes do mundo que, se tu for levar a sério o mito do dilúvio, tu não tem como explicar como eles chegaram nessas partes do mundo. Então é porque você não tava lá. Entendeu um exemplo? Como você vai explicar um monte de, ó, pessoas que descobriu o Brasil, pessoa que A descobriu a Larissa, a Larissa América. tá te ajudando. Ela disse aqui, ó, Titanic na Rose usou uma porta. Não, não, porque um exemplo, ó, um monte de gente tava descobrindo outros países. Um descobriu o Brasil, um descobriu a Alemanha, um descobriu a Argentina, um descobriu isso. E nessa corrida de descobertas, animais poderiam ser levados. Mas por que que não existe eles Agora, nos outros, entendeu? entendeu? Não Agora existem eles você nos quer. outros continentes. Não existem preguiças em outros continentes. Porque às vezes, nossa, traz um urso polar e deixa aí no meio da rua, lá na Avenida Paulista. Não existe. Tem, às vezes, você vai pegar um animal, leva para outro canto, ele morre, porque não é o habitat dele. Entendeu?
Hum. Um exemplo, você quer pegar um animal e colocar num habitat que ele não. Mas o bioma da África é muito parecido com o bioma brasileiro. As preguiças poderiam ter sobrevivido lá. É porque o cara quer justificar, falar assim, o bicho preguiça não tem como andar desse tanto, então a Arca de Noé não existe, ê! Não, 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 não tem nada a Não, ver. mas eu tenho mais um ponto daí. Tá, pra onde é que foi toda a água? Ah, você tá brincando. Como Não. encheu? Não sei A água como. do dilúvio. Eu, como você quer falar que é um exemplo? Você quer falar como fosse Deus? Cadê a água? É que nem eu falar assim, eita, em São Paulo choveu 40 milímetros, a água cobriu minha casa, cadê essa água? Entendeu? Não. Lá teve o dilúvio, a água pode. Abaixou. Pronto, Deus. Pra Entendeu? onde? Pra onde? Baixou pra onde? Não tem como explicar essas coisas. Um exemplo, para onde foi? Na minha visão, eu acredito que Deus normalizou a água e a terra voltou a purificar. E que aconteceu? Vocês continuaram a mesma doutrina até hoje. Você viu o que vai ser cobrado? Ou seja, Vai Deus ser fez um genocídio que não deu em nada, é isso? Não. Não é que é genocídio que fez nem Ué, nada. mas o É pecado. que Se o pecado continuou e voltou ao normal, então deu errado a ideia de Deus de fazer um dilúvio. o cara falou aqui de risada aí. Tem uns caras aqui, engraçado aqui, hein? Sabesp, Tem. ó. Ele falou que Muito bom. No YouTube também. viu a Sabesp, mano. Caiu de Deus risada pagou agora. um Uber pros animais, disse o Purim. Valeu pelos 2 pila, Purim. Obrigado pelos 2 de antes também. Deixa eu até ler o outro comentário que tu tinha feito ali antes, só pra eu ver aqui. Ele disse que Deus não salvou porque não quis, ele ficou de bico, é verdade. Não, Deixa eu ver o que você tá falando que eu até esqueci. Nós tava falando sobre a água, pra onde é que foi a água? É, essa água aí é o poder de Deus. Então eu não vou pegar o poder de Deus e falar assim, como que foi? Como que fez aquilo? A água simplesmente abaixou e normalizou. Tá Tá, entendendo? mais um ponto então. Se tivesse o mundo inteiro sido coberto de água, tá? Que a gente não sabe de onde é que veio a água, nem pra onde ela foi, porque Deus foda-se, Deus fez. Ela teria matado toda a vida na Terra. E isso inclui as plantas. Então eles chegaram, tava. Não sei, eu acho que tu não sei. Tu chegou a ver fotos, imagens do Rio Grande do Sul depois da. Eu vi, depois da enchente do ano passado? eu vi. Tá, eu visitei algumas casas porque aqui na cidade que eu trabalhava, uma parte ficou bem inundada, bem feia assim. E literalmente cobriu todas as ruas de lodo. Lodo, puro lodo. E foi um esforço, cara, foi um investimento, pelo menos da empresa que eu trabalhava, foi 1 milhão pra ajudar na limpeza da cidade, tá? A galera foi lá botaram uma equipe fodástica lá com retroescavadeira e o caralho lá pra tentar limpar um pouco a terra, assim. Mas tudo que tava com lodo morreu. Toda a grama, toda a planta que tava ali morreu. Então tu imagina, isso foi só tipo 4 dias, tá? 4 dias. Imagina 40 dias de água, tudo inundado de água. Não ia sobreviver Aí nenhuma você acha. planta. Não ia sobreviver nenhuma planta, não ia sobreviver nenhum tipo de árvore, nem nada. E a ciência diz que se o mundo inteiro fosse coberto por água, não ia sobreviver nenhum tipo de vegetação, toda a vida na Terra estaria morta agora. Aí você fala que não tem pessoa suficiente pra passar o rodo e Não, limpar tudo. não, nem isso, nem isso. Eu tô dizendo que não tem vida mais, não existe mais plantas no mundo. Então, aí você tem que entender uma coisa. Nós não podemos se comparar com Deus, que nem eu falo pra você. Eu não se comparo com Deus, um exemplo. Eu vou pegar o dilúvio e falar assim, se eu somar na calculadora e na ciência, não tem como mesmo. Agora, se eu se comparar com Deus, ele tem a força maior do que o ser humano. Então, eu acredito. Agora, você que é ateu não vai acreditar, porque você gosta, você vai somar, mano, como tudo isso de lama que teve no mundo inteiro foi melhorado do dia para o outro, 40 dias de água, e como que isso vai ser do dia para o outro normalizado, as plantas reviveu, como que funciona. Então, para você é complicado, para Deus não é. Então, como você não acredita em Deus, para você fica pesado, para mim não. Entendeu? Que nem o Rio Grande do Sul.
pra você falar assim, nossa, se eu somar o Rio Grande do Sul, tanto de gente que ajudou ali. Então imagina o dilúvio. Olha o que você fez. Você pegou o dilúvio, comparou o dilúvio com o Rio Grande do Sul e somou e tirou Deus fora. Não, eu coloco Deus. Entendeu? Então pra Deus é possível. Tá, Pra então vocês vamos do lá. chat Tu que não, ateu é tu não complicado. sabe. Então, tu não sabe explicar. Tá, mas vamos lá então. Os quatro os pontos que eu dei. Animais endêmicos tu não sabe. Água de onde veio, pra onde foi, Eu tu não sei, é sabe. que você tirou Deus do Deus de cima. Não, tu disse que Deus fez mágica, mas eu não. Mas Eu tu não, sei tu disse que não sabe. explicar, mas só é que você pegou Deus e tirou fora. Não, mas tu não Entendeu? tá Pra explicando. Deus Tu é. disse que tu não sabe. Não, eu sei, pra Deus é possível. Não, mas tu não disse como Deus fez, então tu não sabe. Senão tu Ah, explicaria como não, Deus aí fez. você não pode explicar, como Deus fez. Não, Deus mas purificou a terra. justamente, tu não sabe. Então tu não sabe como tem animais endêmicos, tu não sabe como tem água subiu e Isso, o ser desceu, humano levou. Vou colocar e como tu o ser não humano levou sabe pra lá. e tu não sabe como as plantas morreram e sobreviveram depois ali e Isso, o continuaram poder de Deus. existindo O no poder mundo. de Deus colocou ela de Tá, novo. então tu não sabe. Agora a última pergunta aqui pra saber sobre a questão do dilúvio, tá? Ahn, nós temos 8 pessoas, correto? Ah, Isso foi mais ou menos em. Deixa eu pegar aqui, eu vou fazer um cálculo mais ou menos, tá? Foi mais ou menos 4.000 antes de Cristo, né? 4.000 antes de Cristo o dilúvio, supostamente. Eu acho que é 4.000 antes de Cristo, né? Tá, vamos supor que seja 4.000 antes de Cristo. Aí nós temos um período de, vamos dizer, 200 anos, tá? 200 anos mais ou menos. Até a gente ter a Torre de Babel. Beleza? ah. Tá, Torre de Babel. Então, esses 8, 4 homens e 4 mulheres, eles tiveram que se reproduzir. O problema é que nessa época de 4.000 antes de Cristo, nós temos registros de civilizações inteiras existindo no Egito, na Mesopotâmia e em outros lugares do mundo. Mas ali por perto. Mas existem registros de civilizações ali com mais de 4.000 anos nesses locais. Como, nesse período de tempo, se eles tivessem filhos, vamos dizer, 3 filhos por a cada... Um atrás do outro. As mulheres fossem engravidando, parindo, engravidando, parindo, engravidando, parindo, engravidando, parindo, engravidando, parindo, engravidando, parindo. Exponencialmente, nós não vamos conseguir chegar a uma população de 1.000 pessoas em 200 anos. Ah. Como existem civilizações inteiras consolidadas no mesmo período? Então você quer dizer que não bate o tempo? Não, não bate. Não, realmente, o tempo ali não bate, porque do período que eles desceram da arca para já existir uma civilização consolidada no Egito, é impossível. As pessoas se reproduzem rápido. E tem coisas na Bíblia que, um exemplo, 9 meses. 9 meses é a reprodução. A gente não é coelho. então, mas só que isso é conforme o tempo. Um exemplo, a pessoa se reproduz e vai montando uma civilização. E você Quanto está tempo? comparando 9 meses, nasce uma pessoa. Tá. E depois de um tempo tem mais outra civilização. Então você está comparando com o tempo do Egito, parece, né? Não, Do é que Egito. o Egito já existia como civilização no momento que eles. No momento que eles descem da arca, já existe o Egito. Quem falou? A história. Não. A civilização que você está falando, você está tentando pegar assim. Não tem como comparar o tanto de nascimento de pessoas com isso que você está falando aí. Daí também não tem nada a ver. Mas é isso que eu Isso tô não. dizendo. O que eu tô dizendo é justamente isso. O pessoal aqui no. O pessoal do YouTube acho que não tá vendo, mas dei uma olhada no chat TikTok, tá uma doideira isso aqui. Mas o que eu tô dizendo é justamente isso, tá? Eles descem da arca e nós já temos registros históricos da existência de outras civilizações, incluindo o Egito. Não, mas você tem que entender que esses registros que você está encontrando não comprova, porque sempre a ciência está atualizando.
Então você não Não, pode mas botar comprova, a gente sabe, a gente inclusive sabe que... não comprova, Deixa eu ver, não deixa eu só ver aqui certinho. não Claro que comprova. comprova, a gente tem os registros... A ciência nunca A colocou gente tem as 100% datações, mas a gente dela. tem as datações, a gente tem as datações. Não tem datação de osso. Um exemplo. Não é de osso, é de estruturas que já existem. Nós temos para tu ter uma Você ideia, a não existência de pode uma botar cidade em fé, 13.000 antes de não, Cristo. não bota fé 100% na ciência, porque a ciência sempre está atualizando. Eles Mas eu mesmos vou botar fé em quem? Em atualizam. Deus, que a Bíblia tá toda errada. Osso. Não, você está colocando fé em pessoas que acham osso e acham que Ó, aquilo ali as é pirâmides osso. as pirâmides do Egito foram construídas em 2686, tá? 2686 mais ou menos, Por tá? que o povo tá falando que Eles Bíblia estão de imitando o quê? Davi. Eles estão imitando o Davi. Davi Brito. Tu nunca fez animação do Davi Brito no teu canal? Eu vou fazer do C no Egito, você vai ver. Tá, mas aí, ó, vamos lá. Não, o Egito o Egito existia antes de 3200, tá? É o Egito antigo que a gente tá falando daí. Já tem registros do Egito antes de 3200. Deixa eu até pegar aqui, Ah, pô, lá já Egito bate 300 antigo. gente rindo de mim. Tá. 3000. Deixa eu ver, quando é que foi que a arca. Tu lembra? Tu tem uma ideia de quando é que a arca baixou? Quando é que a arca baixou? A data da arca de Noé. Vamos ver aqui. Data da arca de Noé. Vamos ver quando é que foi. Nossa, cara, olha isso, brother. Então tá, ó. agora vai ficar ruim pra ti, tá? O grande dilúvio teria ocorrido em 2349 a.C., tá? Alô, Herli? 2349, tá? O Egito existe desde 3200 a.C. Então, aí, ó, como você está pegando a ciência e comprovando. Tentando Mas não é ciência, é comprovar. história. É história. Não, você não vai bater. A ciência nunca bate. Ela nunca bate certo. Ela Vocês, sempre atualiza. desgraçados do TikTok, contaminaram o chat do YouTube agora também. Começou o DG lá no YouTube também. Ai. Não, mas não é, cara, é história, tá? Nós temos os registros históricos que isso aconteceu, tá ligado? Então, assim, Então, mas eles estão eu falo dizendo que o dilúvio mata todo mundo em 2300, mas o Egito já existia em 3200 e as pirâmides já existiam, né? Então, tipo, por exemplo, se eu pegar algo da ciência, um exemplo, vamos lá em Sodoma e Gomorra agora. E lá, e agora, vamos lá. Existem Aí evidências de Sodoma e Gomorra? tempo. Aí se você for lá em Quais? Sodoma e Gomorra hoje, Onde é que a fica Sodoma e maioria lá, Gomorra? ó, em Sodoma e Gomorra hoje, se você for lá, tem enxofre, tem Onde? resíduos de, tem registro de, peraí, tem registro de enxofre e sal, hoje em Sodoma e Gomorra. Mas onde? Então, aí que Mas acontece, ninguém vocês vão sabe pra... onde é que tem. Ninguém sabe onde é que tem Sodoma e Então, mas Gomorra. é a probabilidade, não é que é 100%, nada é 100%. Então, tipo assim, um exemplo, é, se você chegar lá, hoje tem resíduos de Se for sal por e isso, enxofre. se for por isso, hoje eu também tô cheirando enxofre. Eu comi um monte de carne, eu tô peidando aqui, tá saindo um cheirão de enxofre. Aí se chega lá, você vai comprovar. Aí, o próprio cientista comprovou, ó, isso daqui pode ter, acho que caiu fogo aqui mesmo. Eles pegaram rocha e fizeram análise. Então, e foi fogo mesmo. Então, um exemplo, a ciência comprovou, mas vocês vão fazer o seguinte, um meteoro que caiu aqui mesmo. Vocês vão distorcer, porque vocês não acreditam em Deus, entendeu? Eu não posso fazer nada se não existe uma cidade de Sodoma e Gomorra, só inventaram que tem algo ali só porque tem enxofre no chão. Quer dizer que se eu achar Aí, ó, enxofre em algum lugar. Se eu achar enxofre em algum lugar é Sodoma e Gomorra? não, mas lá é Necessariamente? excesso, entendeu? Se você for lá, você vai ver mesmo que foi uma cidade da Aparecida assim, um monte de morro assim, e lá nas cavernas de Sodoma e Gomorra é sal, você pode ver nos canais também, e muito pedaço assim de enxofre, sabe? Resíduos de enxofre. E não é que comprova que aconteceu tudo, porque vocês não acreditam, entendeu? Rodrigo Silva de quê? Rodrigo Silva de quê? É. Ai,
Mas, ó, você. Outra coisa, um exemplo, vou te dar um Vai, exemplo. vai, vai, vamos lá, vamos lá. Se eu falar assim um exemplo, ó, só um exemplo. Eu aqui não sei o que eu faço da minha vida. Eu nasci e não sei o que eu faço da minha vida. Tá. E nasceu outra pessoa que não acredita que não acredita em Deus e não sabe o que fazer da vida. Hum. Aí eu vou lá e acredito na Bíblia. E Tá. você acredita na voz do homem, porque você vive a Constituição. Hum. Então quem tá certo? Eu da Bíblia ou você da Constituição? Um exemplo. Se eu Hum. pegar a Constituição, ela sempre atualiza e todas as constituições são diferentes. Na Uhum. África, qualquer Ainda bem, lugar. né? Ainda bem, né? Estados Unidos já tá com outra ideia. Alemanha, é tudo outra ideia. Não deveria ser só uma Uhum. lei? Por que a Constituição Hum. muda? Por Depende que, do porque local, no né? Brasil é uma coisa, é uma bagunça. Aí chega nos Estados Unidos é uma coisa, a Alemanha é uma, Índia Ah, é outra, África é outra. Estados Unidos é mais bagunça que Brasil, vou te dizer. Aí o que acontece? Chega na Bíblia, é só uma. Você tá entendendo? Por isso, eu acredito na Bíblia como uma lei só que o homem não pode ser acima dela. Tá, mas deixa eu te Então, mostrar tipo uma coisa assim, aqui, ó. Eu vou te dar, eu acabei de pesquisar aqui que eu queria te mostrar isso aqui, ó, olha só. Código Penal Brasileiro, da nossa Constituição, tá? Ele define o trabalho análogo à escravidão no artigo 149. Ele condena esse trabalho análogo à escravidão, vai ter uma série de punições para quem escravizar outra pessoa. Então tem todo aqui um negócio, 2 a 8 anos de prisão, dá uma fodeção, fode o cara de tudo que é jeito, tá? Então, escravidão, a nossa Constituição é contra. Me diz onde na Bíblia a Bíblia diz que escravidão é pecado. ó, a Bíblia, ela fala assim, que quando uma pessoa não tinha nada, um exemplo, eu não tenho nada na vida. Um exemplo, eu não tenho nada e nada na vida, sou uma pessoa na rua assim Reli, eu normal. te fiz uma pergunta simples, Reli. Onde Tá, é que a Bíblia fala? eu vou responder. Hum, Isso aí eu só respondo numa palavra. A hum. libertação dos escravos no Egito. Pronto, já matou a fita. Só Hã? só de Deus libertar os escravos que era do Egito, Tá. escravizado, ele Hum. já é uma boa conduta. Por quê? Os escravos do Egito, o povo que é do chat, ou o povo que só Tu vê, sabe que os escravos do entendeu? Egito, logo depois, Deus pega e passa para pros israelitas como eles devem fazer para escravizar as pessoas, né? Inclusive as Não, meninas virgens, inclusive as meninas de 12 anos virgens. não, porque, ó, Sim, é entenda. depois. É depois deles serem libertos do Egito. Então, mas você tem que entender que Deus tirou o escravo do Egito, depois eles chegaram o pau em Deus. Ó, um exemplo, ó. Não, Tirei mas o é Deus que escravo do manda. Egito. Deus diz assim, ó, vocês têm que tratar assim os escravos de vocês. Deus não diz pra eles, vocês não podem escravizar. Deus não bota o mandamento, não escravizarás. Bota, Não pior que bota. bota, velho. Não bota, Bota, sabe não por quê? bota. Porque olha só como Deus é. É porque o povo, ele pega Ah, é essa uma boa parte que pergunta aqui. O Purim é diz que o assim, ó, povo quer, pega uma Bíblia de 30 anos atrás e vê se é igual. é porque o povo quer chegar o pau em Deus, né? Mas olha só a tese, ó. Imagina, eu tirar você, vou pegar qualquer pessoa aqui, Juliano, um exemplo. Aí eu vejo que esse Juliano tá preso no Egito, ele tá sendo chicoteado, sendo um escravo. E lá no Egito tem várias torturas. Se você pegar os deuses do Egito, você sai correndo. Porque os deuses do Egito, o que que ele fazia? Você ficava de Amigo, cara. onde Deus fala que não pode ter escravos? Ele não fala isso em nenhum momento da Bíblia. Fala, eu vou te mostrar já. Aí o que acontece? Deus liberta os escravos Tá, do mas eu quero saber Egito. onde ele fala isso. Por que ele não faz os 10 mandamentos e ele não coloca 11º mandamento, não Amar o escravizarás? próximo. Amar o próximo já quebra Não. também. Não, porque daí Paulo mais Quebra. adiante vai ali e fala com Filemão e não manda ele libertar os escravos. Inclusive Paulo diz, servos obedecei a vossos mestres como obedeceis Isso, a Deus. isso. Você tem que obedecer o seu mestre. Um Isso, o exemplo. mestre dele, no Se caso, o dono você. do escravo. Isso, o Por que, que ele escravo não tinha que fala? obedecer o Por mestre que dele. ele não fala pro mestre, mestre, libertai vossos escravos, pois não é lícito que tenhais outra pessoa como escravo? É tipo assim, porque Deus falava assim, um exemplo, aquela pessoa, ela pegava o escravo para trabalhar.
Mas só que o Tá, escravo mas aí é que tá, de novo. dormia lá, ó, o escravo dormia, comia, e Deus falava assim: dá roupa para ele, dá comida para ele, dá moradia, e ele trabalha na sua casa porque não tem para onde ir. Mas é Então, o escravo. escravo naquela época não é uma escravidão de judia dele, não. É Ele tinha que escravidão, eles ser podiam bater. pago, Eles podiam bater. não podia bater porque Deus libertou o Podia. escravo do Egito. Não, não podia. Tá, e tem uma lei, inclusive, na Bíblia que diz que tu pode bater no teu escravo, tu só não pode matar ele. Se tu matar ele, daí, Não, daí tu, não, tu paga com a vida. não. Senão, tu não. Não. Sim, é a lei da Bíblia. Você, Se é tu porque, bater no né? teu escravo e ele sobreviver 3 dias e depois ele morrer, tudo bem. Mas se tu bater no teu escravo e ele morrer no mesmo dia, daí tu morre também. Não, deixa eu explicar assim pra galera, pra você não confundir a Deus e falar que Deus é horrível. É um exemplo. Eu vou te pegar um tempo, ó. Vou pegar só uma tese pra você. Teve uma pessoa que pegou um mendigo da rua. Aí ela falou assim, ficou com dó desse mendigo. E ela pegou e falou assim: não tô falando de todos. E cuidou desse mendigo, deu banho, tal, deu emprego, tudo. E esse mendigo abusou da filha dele, abusou da filha dele, e ele não acreditou. É o próprio mendigo que ele pegou da rua, ele cuidou, ele ajudou, ele tirou daquela situação, deu emprego, e o próprio mendigo abusou da filha do cara que ajudou ele próprio. Então, tipo assim, naquela época, não tô falando todos, não tô falando todos, mas a maioria do escravo, que quando chegava em uma família, alguns além de ser libertado, tendo um emprego e tendo roupas e moradia, mesmo assim, dentro da família de quem ele foi salvo daquela época, ele mesmo fazia atrocidade. Então, tipo assim, não era todos. Então, o próprio chefe, o capanga, batia no escravo. Entendeu? Então, tipo assim, o, o próprio Deus fala, ama o próximo. Nada, Deus permitiu nada. Deus nunca Mas chegou no onde é escravo, que ele bate nele fala, e faz não isso. escravizarás? Então, a escravidão que você está falando é explorar. Um Não, exemplo. eu quero saber onde não escravizarás. Por que Deus não condena? Porque a nossa Constituição condena, a nossa Constituição é melhor que Não, a Deus. escravidão até hoje é permitida no Brasil. Nossa Constituição é melhor que Deus? Deus é melhor que a Constituição. Não, não é porque ele permite a escravidão, a nossa Constituição Não, não então, permite. quem permite é o governo. O governo tá mantendo escravo nós hoje. Nós tá fazendo 6 por 1, escala 6 por 1. Nós não conseguimos nem peidar mais, já tem que voltar pro serviço. Pode pegar no Ente- serviço também, só que os teus colegas vão ficar puto da cara Entendeu? contigo. Nós já é escravo. Agora você. Mas, daí, Ó, mas é assim, ó, pensa. só um pouquinho, tu tá falando governo, mas não é o governo. Tu tem que entender que quem tá fazendo isso é o empresário. Tu tá botando a culpa no lugar errado, Hurley. Ó como você é. Você critica Tu Deus entende? e nós Tu aqui se entende, tu lascando. entende que 6 por 1, quem faz a escala 6 por 1 é o empresário que paga um salário mínimo de merda e é ele que tá te fudendo e ele que não quer que tu saia do 6 por 1? Ou pra você ver, eu trabalhei ganhando R$ 1.700, pagava Que 500 de merda. aluguel, e aí eu pagava um monte de coisa, aí eu falei, meu Deus do céu, vai sobrar R$ 100 pra mim. E por que teu chefe não te pagava mais? O governo, o Não, não é o governo mantendo governo. nós enforcados. O teu não é teu chefe, é teu chefe que não quer te pagar mais. Teu chefe quer ter mais lucro pra poder trocar de carro no É final do porque, ano, então é ele te porque, tipo pagava assim, menos. é, romantizou a escravidão. Hoje nós é escravo de roupa boa, de tênis Mas da aí, Nike, mas tu tá me entendeu? entendendo uma coisa, mas tu tem que entender uma coisa, tá? O problema não é que é o governo, quem te contratou, teu chefe que fez isso contigo. É ele que é o pau Então, no mas, cu. mas só que o governo não tem grana, Sim! entendeu? Não A tem Erika Hilton grana, tá um tentando exemplo. passar. A Erika Hilton tá tentando derrubar a 6 por 1. Tu é a favor dessa Agora, se derrubada, nos né? Estados Unidos você é Tu é a escravo, favor, tu é a favor do plano da Erika Hilton do 6 por 1? De acabar com a 6 por não, 1? eu acredito. Não, o certo era ter 2 dias de folga, pô, senão não vai morrer. Não, mas então tu concorda. Tu é a favor do projeto da Erika Hilton, né?
Sou, não é só porque ela é trans, não sei o que, não tem nada a ver. O projeto é legal. Oxi, Olha aí, hein, maravilha. ó. Ô, Herli, mais 2 meses tu vai voltar aqui ateu, eu tenho certeza, cara. Tá chegando Não, mas lá. é isso. Tá, É o isso. Ateus tá batendo no teu coração agora, cara. Eu tô sentindo forte aqui a presença de Ateus. E vamos Não. orar no E final olha, dessa live aqui. Vamos orar no final dessa live pra tu não só te juntar à revolução comunista, como à revolução ateia também, que vai acontecer em pouco tempo. deixa eu te dar uma dica aqui, um exemplo. Outra dica, um exemplo. Você acha que você não tá vazio por depender da Constituição só nisso? Você não Não, acha que mas eu você não é um dependo da cara Constituição. vazio? Cara, mas, brother, eu tenho a minha própria moral. E a minha moral, inclusive, é melhor que a Então, mas Constituição como que eu vou brasileira. saber que sua moral é certa e do Luiz aqui do chat Mas, é mas não certa, tem da como, não tem Isabela é como a gente dizer certa? o que é certo ou o que é errado. Não existe essa definição de certo e errado. O que, que a gente considera? O que, que eu considero como a minha própria moral? Óbvio, eu vou seguir as leis do meu país. Eu não vou passar, não vou ratear com as leis do meu país. Eu não vou, vamos dizer Então, mas assim, como que eu vou saber? Tipo, um errar exemplo. elas. Mas E eu vou tipo, tentar ser bom com as outras pessoas. Meu objetivo é ter empatia com essas pessoas, sentir o que elas sentem, para que eu não faça elas se sentirem mal. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo agora aqui de uma outra situação que a gente teve aqui, que tu foi falou umas coisas meio fora da casinha aqui que eu tive que te derrubar. Mas, por exemplo, assim, eu não vou ofender uma pessoa pela sexualidade dela. é claro, não, é claro que Entende? não. Por quê? Porque eu sei que deve doer pra aquela pessoa ser ofendida porque eu sou um cuzão e não quero usar o pronome que ela quer, que eu não quero entender que ela é uma pessoa, que ela é quem ela sabe que ela é, entende? Tipo, eu não vou ficar tipo questionando isso. Então Ah, a gente tem entendi. essa empatia e a empatia faz com que a gente faça as coisas certas, Então, entende? mais um exemplo. Como que eu vou falar que você tá certo? Um exemplo. Não tem como. Porque às vezes uma coisa sua, uma coisa. Você vai falar pro seu filho casar. Você. Aí eu vou falar pro meu Eu não tenho casar. filho, tá maluco? Eu não vou casar, eu não vou ter filho, tá nem Então, fudendo. mas como que eu vou saber o que você tá fazendo é certo? O que a Juliana tá certa? A família do João tá certo? Sendo que tem pensamentos diferentes. É isso Como que aí, eu vou fazer? a gente tem que julgar pelo bem comum. O bem comum é a nossa bússola moral. Não tem Constituição e não tem Bíblia, porque a Bíblia já está no passado, ela não proíbe a escravidão, e a Constituição também tem seus problemas e não abrange tudo que a gente precisa. Então o bem comum tem que ser aquilo que a gente tem que se guiar e principalmente tentar não fazer mal para as pessoas. Reli, 50 minutos, obrigado pela participação aí, volte Beleza, sempre, uma então. boa noite, cara. Falou, galera. É nóis, né? É nóis, falou, Com Deus. tchau. Vocês pediram e vocês tiveram um prato cheio aqui agora. Foi demais, Davi Brito aqui no chat tava demais, tava demais. Não se preocupem, tá tudo certo. Gente,